Gratidão. Aqui a gente vai falar sobre a importância do estado de atenção, né? Então, o que é o estado de atenção? O estado onde a gente está totalmente na presença, na nossa presença, no agora. Então, a nossa energia não está nos corpos, não está na mente, não está nas emoções, ela está alinhada conscientemente no nosso ponto central, na nossa consciência. Como já mencionei em alguns outros vídeos, né? A importância de a gente sempre concentrar nossa atenção no nosso coração. Então, isso muda completamente o nosso foco, a nossa percepção e o nosso movimento interno em relação às coisas. Então, o momento, né, a energia atual do planeta está bastante alta, bastante elevada. Nós já estamos numa quinta dimensão, já estamos experienciando essa leveza, essa elevação, né? Então é importante que todos que estejam participando, interagindo com essas energias, se permitam cada vez mais receber essas energias e se ancorar nessas energias. Então, o que acontece? Nós, né, todos nós que participamos desses comandos, ancoramos essas energias como canais para que elas possam penetrar no planeta. Então, quando as pessoas assistem, né, pessoas que estão assistindo, estão recebendo essa energia, estão também fazendo o seu próprio processo interno, elas servem de multiplicadoras dessa energia. Por isso que a gente fala no egrégora, né? Então, quanto mais pessoas estiverem conectadas a essa energia, a essa vibração, né, que a gente chama essa energia crística, que é a nova energia do planeta, que é a energia da nova Terra, mais se ampliam as comunicações entre as pessoas, mais energia, mais nos elevamos e mais rápido fazemos a transição. Então, a importância do estado de atenção, ela promove, né, esse movimento que leva a gente a cada vez mais se elevar, se tornar mais leve o processo e passar mais rápido por essa transição toda. Então, na verdade, a transição, saindo da terceira dimensão, é um processo que envolve cada um de nós. Então, cada um de nós tem que fazer esse esforço interno, né, de reconexão com a sua essência para que essa energia possa ser trazida, ancorada, modificando, então, o seu processo, modificando e ampliando, levando à expansão de consciência. Então, a expansão de consciência, ela só acontece por meio da energia. Então, o processo energético de mudança de frequência, né? Mudamos a chavinha, então começamos a subir, né? Então, quanto mais a gente vai penetrando nessas energias, compreendendo, mais vai sendo revelado. Então, quando a gente fala dos véus, né? Esses véus, na verdade, eles vão sendo retirados até que não tenha mais nenhum deles e a gente possa perceber que nós somos os co-criadores da realidade, que a realidade, na verdade, o que está fora é um efeito e uma projeção de nós mesmos, né? Uma projeção daquilo que somos. Então as coisas passam a ter menor importância, né, entre aspas, no sentido de ilusão, né? Por isso que a gente diz que as formas, as pessoas presas a crenças, quereres, ego, tudo isso vai sendo dissolvido porque essa energia vai mostrando para a gente quem somos, a nossa assinatura vibracional original e aquilo que a gente veio fazer aqui, né? O que a gente fala o tempo todo. Então aí você vai se descobrindo e essa descoberta é incrível, né? Porque é um processo maravilhoso, é o processo da vida, né? De a gente perceber como que funciona, como é que essa luz vai penetrando e vai acontecendo e vai fluindo e vai se mostrando para nós em termos da realidade aparente, que não é a fixa, né? E que ela é totalmente mutável e conforme a gente vai mudando a nossa frequência e percepção na nossa vida, a gente vai mudando a vida. Então a realidade ela é totalmente moldada, né? Daí quando a gente diz que o cérebro, né, quando recebe altas frequências, ele se torna, existe essa, que a gente chama de toda essa neuroplasticidade, né, todo esse movimento que ele é maleável, que todas as nossas sinapses
você pode criar novas, né? Novos caminhos, novos mecanismos, novas percepções, ou seja, tudo isso, criatividade, não, vou por aqui, não, vamos por lá, e você não se fixar a padrões, conceitos e crenças, é justamente o que promove essa energia mais elevada. Por quê? Porque uma energia menos elevada, ela na verdade, ela vai gerar desconforto. Por quê? Uma frequência que você está baixa, ela vai te fazer ficar nos corpos físicos, transitando dentro de uma dimensão pequenininha da vida. Então você vai observar uma árvore e vai falar, essa é uma árvore, né? Então você vai ver ela de um ponto de vista tridimensional, das suas folhas, do seu tronco, enfim. Agora, quando você está numa percepção mais elevada, você vai ver, né, não a árvore toda, você vai ver, a gente diz, né, a floresta, e você vai ver toda a conexão entre as árvores, né? Você vai perceber que você também está conectado à árvore. Então, tudo isso vai se ampliando com a expansão de consciência, mas é necessário uma energia mais alta, uma frequência mais alta. E para a gente alcançar isso, esse foi o caminho escolhido, e que normalmente esse é o caminho escolhido para um planeta que passa por transição. Então, os seres de diversas órbitas, eles vêm com essa incumbência de trazer essa frequência, de ancorar essa frequência. Então, eles vão fazendo o processo deles de ancoramento dessa frequência, vão se alinhando as suas essências, aquilo que eles vieram fazer, ao plano e tudo mais. Justamente no nosso caso, né, no caso, que estou, né, humana, né, mas a minha consciência, a minha alma é uraniana. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos essa consciência dentro de uma humanidade, dentro de um corpo humano, fazendo essa experiência junto com os humanos, né? Então, ajudando os humanos a fazerem a mesma coisa, a se reencontrarem a partir dessas transmissões e desse processo que nós mesmos fazemos. Entendendo que esse processo, ele acontece no interno, né? Então, ele acontece de uma forma invisível aos nossos olhos, mas perceptível às nossas percepções internas, ao nosso mundo interno. Mas se torna visível aos nossos olhos a partir do momento que nós começamos a manifestar na forma e na vida aquilo que somos. Então aí a gente começa a unir e nós começamos a caminhar, né, sendo aquilo que somos e, como a gente diz, o caminho se faz ao caminhar, né? Então aí nós começamos a co-criar a realidade de uma forma direta e não mais a partir de conceitos ou definições. Então ainda existem alguns. Claro, as pessoas todas têm seus níveis de crença. Então é isso que dificulta o caminho, né? Você caminhar e abrir o caminho. Porque existe ainda alguma crença nas pessoas que ela precisa fazer determinada coisa para alcançar alguma coisa. Então tudo isso é a revelação, né? São os véus que vão sendo rompidos a partir do nível de consciência que a pessoa alcança e do nível de frequência em que ela está. Então, entendendo que não tem nada certo, nada errado, mas como um planeta está em transição, todos nós, e esse é um grande chamado de atenção, de estar num estado de atenção, para que você consiga perceber a energia, a sua própria energia interna, para onde ela está te guiando, o que ela está te falando, o que ela está pedindo, né? E que você possa também ser um canal de luz. Então, como esse planeta de quinta dimensão, ele vai se tornar, digamos assim, né? Vai ser grandes canais, os seres todos vão estar coligados como grandes canais de luz. O que significa? Que eles vão receber energias cada vez mais altas, com frequência mais alta, e eles vão, com essa energia igual a informação, conhecimento, eles vão receber mais e mais conhecimentos ancorados em leis superiores para que a gente viva uma vida superior. Lembra? Nós vamos viver aquilo que a gente estava preso somente nas coisas de terceira dimensão.
Então, para viver essa vida superior, manifestando na forma, na realidade, uma vida harmoniosa, onde as coisas vão estar em harmonia, nós precisamos fazer o nosso processo. Então, cada um que faz esse processo, ele se torna um ser que pode transformar outros. Então, é muito importante, né, nesse momento, que todos aqueles que estão recebendo essas informações, eles também ou colaborem compartilhando vídeos, compartilhando essas informações, para que mais pessoas possam receber isso e disseminar isso. E aí, então, nós nos tornamos grandes agentes de transformação e todos nós vamos ancorando essas energias. E isso se torna muito mais rápido e equilibrado do que uma pessoa fazendo isso sozinha ou, né, não sabendo muito bem como fazer isso porque não recebeu instruções ou informações consistentes para que ela possa fazer o seu próprio processo. Então, o objetivo aqui da nossa egrégora é transferir essas informações, apoiar as pessoas no processo, porque estamos cientes deles, né? E porque se trata de uma civilização que já fez o seu processo, passou por uma terceira dimensão rapidamente, porque entendeu que aquilo realmente poderia gerar conflito. Por quê? Porque toda vez que você tem energia baixa, você tem o que nós chamamos do fogo fricativo. As pessoas começam a brigar, porque elas começam a se ver, se projetar, se olhar umas nas outras como concorrentes. Então uma fala, esse é bonito, esse é feio, isso eu gosto, isso eu não gosto. Por quê? Porque você está num nível de consciência simplesmente mental, intelectual, mental. Então você está observando a capa da pessoa, né? Você está observando só a foto e você não está conseguindo perceber o conteúdo daquilo que está sendo transmitido, porque não existe consciência, não existe uma frequência que te permita compreender. Então a ideia, né, principal de Urano que é extremamente disruptiva, gente, disruptiva no sentido de não negativo, mas no sentido de trazer a pessoa para o seu centro, para a sua essência, porque o ser vivo tem que viver a vida plenamente, e isso é sagrado. Então o sagrado para nós é algo assim intransferível. Não há como você delegar a alguém ou você terceirizar a sua vida a alguém. Então é algo muito forte na nossa cultura, na nossa conduta. Então esse foi um dos grandes valores que eu vim, né, com ele, e que desde criança eu sempre falava essas coisas, porque isso já estava internalizado em mim, né? Eu só não tinha essa consciência, não tinha acordado, né, para isso ainda, para compreender por que isso era tão forte. Então isso nós disseminamos com todo o nosso amor. Por quê? Porque se vocês não fazem o processo de vocês estão negando aquilo, o sagrado, o divino, que é como a gente fala, aquela luz, né, que vem do alto e que vai te trazer toda a possibilidade de você viver uma vida plena, de você viver aquilo que você veio viver com todo o seu potencial. Então não há nenhum empecilho no planeta e não pode haver nenhum empecilho para um ser que quer evoluir. Então o processo justamente de transição veio trazer essa retirada desses véus, da ilusão e dessas situações de dificuldades para as pessoas, porque elas acreditavam que precisavam viver dentro de padrões impostos por uma sociedade ignorante, no sentido não de ignorante no sentido de ignorar a realidade superior, né? Acreditando que em algo externo, que algo de fora delas poderia vir para resolver o seu problema. Então, esse trabalho é um trabalho consciencial, né? E muito importante para a gente preservar quem somos acima de qualquer coisa. Então, quando você faz esse movimento e fala, não, eu quero realmente participar de um processo evolutivo, porque eu tenho consciência, posso não ter a consciência necessária ainda, mas eu tenho um sentimento, um impulso de que isso realmente é o caminho.
Então você aciona e toma a decisão e permite que essas energias venham ao seu encontro para te trazer informação, conhecimento, orientação, para que você possa passar pelos processos que acontecem, que são normais, né? Obviamente que cada um passa de um jeito, mas todos nós vamos ter que transformar essa energia, transmutar essa energia dependendo do nível em que nós estamos vivendo com elas, né? Essas energias, a gente entende que todos os seres do planeta, de alguma maneira, tiveram e têm que transmutar energias, porque isso foi colocado dentro do planeta desde a sua origem. Então, desde a sua origem, tiveram energias contrárias convivendo dentro do planeta, trazendo essas dificuldades para os seres crescerem, evoluírem e que possam, né, ter uma outra visão de mundo e construir realidades. Porque a evolução não é só a gente construir a quinta dimensão e essas coisas, né? É a gente entrar em estados de consciência, em estados de vida plena, inimagináveis pela mente humana. Então, a mente humana, ao longo desse processo, ela vai se tornando mais, digamos, mais coerente, e ela vai aceitando que uma mente maior, a mente de Deus, né, que a gente chama uma mente superior, ou o nosso próprio eu superior, a nossa egrégora, nossos mentores, nos auxiliem no processo. Então, a mente física deixa de ficar querendo resolver as coisas por ela e passa a se tornar uma mente mais, ela aceita, né? E ela começa a permitir, né? Então essa é a palavra, é a permissão. Então o processo de elevação é um processo de permissão que a energia se faça através de nós, e com isso a gente perceba a realidade de uma maneira mais correta, entendendo quem somos e não aceitando o que os outros querem que a gente seja. Então isso é muito importante. O estado de atenção, ele traz isso, porque ele coloca a gente dentro de um momento que é o agora, né? Então por isso que se fala tanto, né, em práticas, né, de estado de atenção, de meditação e tudo mais, de foco, para que a gente consiga trazer essa energia nossa para esse momento, sem ficar preso às circunstâncias, ou divagando, ou imaginando, ou achando, ou, enfim, fora, acreditando que o sistema que está fora é a realidade, e preso em coisas lá fora. Então, o estado de atenção nesse momento é muito importante. Por quê? Porque a gente está num momento praticamente de finalização de tudo isso, né? Então, tudo isso está se tornando cada vez mais claro para as pessoas, e quanto mais pessoas se ancoram nessa energia, novamente, mais a gente amplia esse campo, mais a gente amplia o campo de energia, e mais rápido a gente sai, a gente se eleva. Por isso que muitas vezes as pessoas viam, assistiam alguma coisa e não praticavam. Então, elas não permitiam o avanço, né? Então, hoje, a gente deixa claro, e hoje é muito importante que a pessoa percebeu que é isso, então ela faça isso, porque aí ela ajuda a ampliar essa energia, e todos nós vamos subindo. Por quê? Porque a nossa energia está ancorada lá na matriz, lá em cima do planeta, né? Então ela está ancorada na nova energia, ela está ancorando o planeta para subir tudo, para elevar tudo. Então, todo e qualquer processo que você faça de elevação é fundamental. O que são processos de elevação, né? Você meditar, você se concentrar, você estar sempre no momento presente, sem ansiedade, sem temores, sempre buscando estar numa energia de amor, de equilíbrio, de calma, diante de qualquer circunstância. Então, todos nós, nós todos, né, trabalhamos com as energias, fomos sempre treinados a estar no estado de neutralidade. Então, o que significa isso? Significa que diante de qualquer circunstância
que não esteja muito de acordo com o que você pensa, você não vai reagir àquilo. Por quê? Porque você vai manter a sua frequência. Você vai se posicionar naquilo que você sente que é o mais adequado para você, aquilo que você prefere, que é a sua vida, que é aquilo que você veio fazer, aquilo que você sente que é o seu caminho, você se mantém lá. Então você sempre se ancora, como a gente chama ancora, a gente sempre se ancora em algo positivo que a gente já fez, por exemplo. Então uma técnica muito importante para começar a trabalhar a neutralidade é o ancoramento em situações que você viveu que foram extremamente positivas. Então você pode trazer aquele momento da percepção, do sentimento que você viveu, você traz para uma situação que talvez não esteja te gerando tanto, que esteja te gerando algum desconforto. Então você se ancora em algo positivo e transmuta aquela energia. Você não é obrigado a ficar nesse jogo. Então isso é a nova Terra. A nova Terra não vai ter mais esse jogo. A nova Terra vai ter somente energias construtivas, positivas, que vão permitindo a gente subir, se elevar e criar a realidade. Porque nós não conseguimos criar uma realidade harmoniosa se existe alguma coisa impedindo a criação, né? E a criação, não existe empecilho para a criação, né? O Criador, não existe empecilho, então nós temos que permitir que Ele se faça através de nós e manifeste aquilo que nós vamos fazer. E aí você vai encontrar e vai refletir no mundo externo mais e mais pessoas fazendo isso e vivendo de acordo a essas frequências, essas energias. Então tudo tem um propósito, nada, nenhuma peça é solta, né, nesse mecanismo todo, mas devemos focar agora em praticar esse estado de atenção para canalizarmos, trazermos essas energias e permitirmos que elas se propaguem no planeta. Então, muitas vezes a gente encontra dificuldades, algumas pessoas falam, não, mas na minha família tem pessoas que pensam diferente. Ok, não tem problema, mas você continue pensando como você pensa, né? Então, você não precisa pensar como a sua família, né? A minha família não pensava comigo, mas eu sempre continuei pensando como eu pensava, e continuei o meu processo independente do pensamento deles, da forma como eles viam a vida, do que eles achavam que era certo ou errado. Eu tinha dentro de mim que existia algo que estava muito além desse jogo do que um acha e do que o outro acha. E isso se mostrou realidade a partir do momento que eu encontrei com isso, né? Então, as leis superiores estão sempre nos ancorando, elas são nossos guias, nossos mestres, né? E todos esses seres essas hierarquias espirituais que acompanham todos nós na Terra e que estão trabalhando para que a gente possa evoluir e crescer. Então, todas essas consciências que já passaram por aqui, já abriram esse caminho, né? Então, na verdade, eles vieram, mestres ascensos, se tornaram mestres ascensos, e justamente pelo processo que eles fizeram, eles foram elevando o planeta, né? Não é que a gente chegou agora e fala, nossa, agora fomos biônicos, né? Somos seres biônicos e conseguimos mudar tudo e chegamos na dimensão tal. Não, nós temos que agradecer a todos que estão aqui, todos que vieram antes, reconhecer todos que vieram antes. Muitos, ninguém nem sabe quem são, porque foram seres que praticaram em meditação, estavam em mosteiros, estavam em locais de silêncio, locais onde não estavam interagindo com a humanidade de superfície, mas eles estavam realizando o seu propósito de auxiliar a humanidade. Então, esse auxílio à humanidade, a gente tem que agradecer a todos esses mestres que passaram, porque eles começaram a fazer todo esse processo. Então, eles foram fazendo isso, foram fazendo, e aí chegamos nós para fazer toda essa junção, né, todos esses comandos, para juntar todas essas peças e fazer o processo de ascensão, de liberação do planeta, né, de um processo que não era evolutivo,
para um processo evolutivo e, consequentemente, a humanidade aproveitando todo esse movimento para fazer a sua própria ascensão, sem ter que passar por, digamos, desencarnar para isso, né? Então a ideia é justamente você perceber que, alterando as suas frequências e as suas energias, você vai crescendo na vida. Você não precisa errar tudo numa encarnação, aí fazer tudo de novo e depois fazer tudo. Isso era um movimento do planeta de terceira dimensão que não condiz com o planeta evolutivo, porque no planeta evolutivo isso já não existe mais. Nós transcendemos isso, então nós já estamos evoluindo a partir da consciência, e a consciência está fazendo experiência no avatar, né? Através desse avatar. Então nós estamos em avatares para fazer a experiência. Então esse entendimento que a humanidade hoje está tendo é muito importante, porque muda completamente a configuração de tudo, né? Então ela deixa de achar que ela não tem poder nenhum, ou que ela precisa de alguma coisa externa, para assumir o comando da sua realidade, da sua vida, e conduzi-la da forma mais harmoniosa possível, elevando todos os outros seres, levando e elevando. Então você vai levando a frequência, você vai levando, transmitindo as informações, comunicando e elevando. Não importa em que nível o outro esteja, ele vai receber alguma informação que vai ser útil para o seu próprio processo, para o seu próprio mecanismo, né? E aí ele vai assumindo e vai fazendo. Então o estado de atenção é fundamental no processo, é o mais importante, foi aonde, até por experiência própria, quando eu me sentei, né, a primeira vez, diante de uma circunstância que eu estava, e eu comecei simplesmente, parei tudo. Então eu fiz uma parada brusca dos meus corpos, da minha mente, das minhas emoções e de tudo. E soltei tudo. Parei tudo e soltei tudo. E então eu comecei a subir. Foi mais ou menos assim que aconteceu, gente. Por quê? Porque a energia de tudo que não era meu vai saindo. Então você está assistindo isso, você está num processo assim, você sente um monte de coisa. Você tem que... O primeiro ponto é parar o corpo físico. Então o nosso mecanismo tem que parar, porque tudo começa no corpo físico. E aí quando você para o corpo físico, você vai começar a parar os outros corpos. Lembrando, gente, que o corpo mental, o corpo emocional é tudo corpo. E eles têm matéria, fisicalidade. O corpo emocional ele tem densidade, né? Tem densidade. A gente não está vendo, mas tem densidade aí, porque ele faz parte de uma terceira dimensão. Para a gente acessar os corpos mais sutis, a gente precisa alinhar os físicos. Então, o estado de atenção vai te trazer esse movimento para dentro e vai alinhar o que a gente chama, né, mente, a emoção e a ação. Você não mais vai ter um pensamento de um lado e a ação de outro. Você vai alinhar tudo e você vai como um laser, né? Por isso que é potente a energia quando um ser está alinhado, porque ele está com tudo em ordem, caminhando numa ação consciente, onde nada mais existe. Só existe o movimento consciente que vai receber o que tem que fazer e vai fazer aquilo que é solicitado, né? Então aí solicitado através do eu superior. Então vamos praticar o estado de atenção, vamos estar atentos à nossa vibração, que é fundamental, a nossa energia, e quando você começa a praticar isso, é uma prática, né? Não é uma coisa que você nasce, está tudo pronto, né? Quando você está criancinha, está mais fácil, porque você não teve tantas influências do ambiente, do meio. Mas passado um tempo, você vai ter que fazer isso, vai ter que se ajustar, e quando você começa a se ajustar, tudo tem que se ajustar, né? Porque a realidade, ela tem que refletir quem você é, inevitavelmente. Ok? Gratidão.